Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5. Obrigado. Essa oferta do segundo culto, ela tem a raiz no seguinte sentido, né? A gente tem percebido que a gente tem recebido bastante visitantes à noite. A nossa igreja, ela é pequena, ela acaba gerando incômodos. Às vezes você tem à noite os bancos cheios, e tem gente que não gosta muito disso, às vezes evita vir nos cultos, vem uma vez, né? Você vê que tem um giro, uma rotatividade. Às vezes a pessoa vem uma vez, duas, mas ela acha muito tumultuado, o ambiente muito apertado. Então a gente seria uma ideia para a gente tentar avançar mais um pouco, mas tudo a nível de teste. Passou os 3 meses, avaliou, não deu certo, cortou. Passou 3 meses, vamos tentar mais 3, vamos caminhar mais 3. Não deu certo porque não tivemos resposta, não deu certo porque a própria igreja não comprou a ideia, nós não temos gente para trabalhar. Cessou, a gente continua na nossa pegada de culto às 19 horas. Romanos capítulo 5, eu vou ler os 3 primeiros versículos. Ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. E aí eu vou ter que cortar abruptamente aqui, eu vou explicar por quê, tá? Mas o texto ele te induz a ler direto. Na verdade, ele vai te induzir a ler até o verso de número 11, tá certo? Então, todo expositor aqui, agora, se ele tivesse mais tempo, no sentido do horário do dia, ele ia ampliar essa exposição do verso 1 até o verso de número 11. A gente não tem esse tempo, a gente tem 50 minutos, 40 minutos para falar. Mas como igreja a gente tem todo domingo o mesmo público, então a gente tem essa prerrogativa da gente poder fatiar as coisas. Mas o ideal era que fosse até o verso de número 11. Antes da gente prosseguir, eu vou pedir o Helder para colocar aí para a gente no slide o que a gente já viu até agora, só para a gente não perder os fios da meada, porque esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui na manhã, de expor o texto bíblico e às vezes quebrar as ideias, acaba ficando um monte de fio desconectado, e às vezes nós precisamos dar uma freadinha e reconectar esses fios para que você entenda aonde nós estamos na carta aos Romanos, tá? Então veja bem, nós começamos com uma introdução, capítulo 1, que vai... nós começamos com a introdução que vai do verso 1 do capítulo 1 até o verso 17, sendo que essa introdução nós também dividimos ela em 3 vezes, sem juros e sem correção monetária, bem, irmãos? Então nós tivemos a saudação, chamado e propósito, nós falamos do início da carta, do porquê que Paulo escreveu, chamado de Paulo, as saudações do apóstolo Paulo. Depois do verso de 8, nós falamos da implicação do escritor, do apóstolo Paulo, com o reino de Deus. E no verso 16 e 17, nós falamos do tema central da carta. Então, o tema da carta, segundo a literatura, o consenso que se chega é que ele está nos versos 16 e 17. A carta está falando sobre justificação pela fé, tá? Depois do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, nós respondemos a essa pergunta, que é o que o apóstolo Paulo vai falar agora, vai expor. Por que nós precisamos do Evangelho? Por que ele se faz necessário para nós? Então, dos versos 18 a 23, Paulo vai expor o estado da humanidade. No capítulo 2, do verso 1 e 16, ele vai falar dos princípios que fundamentam o juízo de Deus, como é que Deus vai agir com essa humanidade, que ele fala do estado dela anteriormente. Depois ele vai falar do capítulo 2, 17 a 29, ele vai fragilizar as argumentações dos judeus em relação à justificação pela lei ou pelas obras, expondo sempre a necessidade do Evangelho. Depois ele vai falar aí
dos versos 17 a 24, desculpa, o capítulo 2, 17 a 29 é uma ideia, depois eu também fatiei ela em duas. Nós falamos da hipocrisia em relação ao cumprimento da lei, ou seja, o judeu se vangloria da lei, mas na hora de cumprir ela, ele falha, né? Falamos da circuncisão, que é um dos grandes apegos do judaísmo. O judeu entende, então, o judeu antigo, né? Ele entendia que uma vez que ele foi circuncidado, que ele traz essa marca no seu corpo, naturalmente ele está garantido do ponto de vista da salvação. Depois nós falamos dos versos de 1 a 8 do capítulo 3, Paulo desarticula os últimos argumentos ali naquele momento em relação ao judaísmo, e dos versos 9 a 20 do capítulo 3 é o fechamento da ideia, dessa ideia que começa lá no verso 18 do capítulo 1 e fecha no capítulo 3, verso 20, ou seja, fechou o bloco, tá certo? Depois nós começamos um outro bloco maior que começa no capítulo 3, verso 21 e vai até o capítulo 5, que é o que nós vamos entrar aqui agora também, tá? Como é que nós trabalhamos isso? Versos 21 e 24, Paulo expõe alguma coisa sobre a justiça de Deus, então ele vai falar quais os elementos que definem a justiça de Deus, por que ela não pode ser pelas obras, como Deus aplica essa justiça em nós. Depois dos versos 25 a 31, ele vai ampliar o conceito da salvação, então ele vai falar sobre propiciação e expiação, a gente falou sobre esses conceitos. E nos versos 27 a 31, ele faz uma espécie de conclusão dessa tese que ele começa lá no verso 21 do capítulo 3, tá? Ele fecha uma pequena ideia, pode passar, querido. Ele abre o capítulo 4 agora, e eu vou explicar um pouquinho sobre esse capítulo 4, usar o exemplo de Abraão, não é? Ele vai usar o exemplo de Abraão para quê? Para reforçar sua tese sobre a justificação pela fé. Então ele vai falar como que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas, né? Como é que elas eram salvas, como é que elas foram justificadas, era pela lei ou era pela fé, né? Depois ele vai falar qual que é o papel da circuncisão na vida de Abraão. Ela foi para salvar Abraão ou ela tinha um outro papel? E a gente falou sobre isso. Depois ele fala aí que ninguém é salvo pelas obras da lei, dos versos 13 a 17, e na semana passada a gente concluiu o capítulo 4 falando sobre a fé de Abraão, tá certo? Agora a gente entra no capítulo 5, que está lá dentro daquele blocão maior ainda, que começa lá no capítulo 3, verso 21. Então, visto isso, a gente vai avançar no capítulo 5, e como a gente viu aí no capítulo 5, esse capítulo 5 ainda faz parte desse bloco maior, onde o apóstolo Paulo está explicando a justificação pela fé. Então ele começou lá em 3:21 e segue adiante até o capítulo 5. Agora, faz um exercício comigo aí na sua Bíblia. Você vai lá no capítulo 3, no verso 29 do capítulo 3, onde se lê assim, ó: Deus é apenas dos judeus? Ele não é também dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Tá certo? Agora tu vai lá no capítulo 5, verso 1. Tendo sido então, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou mostrando isso para você? Para você perceber que o capítulo 3, ele faz uma conexão direta com o capítulo 5. Que o capítulo 4 entrou aí, na verdade, como uma forma, é como se Paulo tivesse dado uma paradinha. Se fosse na fala, se ele estivesse pregando, a gente diria assim, ele fez uma digressão na exposição da tese dele, para trazer um exemplo para reforçar, para dar uma base maior, para dar uma credibilidade maior naquilo que ele está fazendo. Se fosse um texto, um livro, talvez ele abrisse um parêntese grandão para falar sobre a vida de Abraão. Agora ele retoma novamente o raciocínio da justificação pela fé, da ideia que ele estava falando, não é? E o que Paulo vai fazer a partir de agora?
depois que ele reforça a doutrina da justificação pela fé com o exemplo da vida de Abraão, Paulo agora vai responder a seguinte pergunta: quais são os resultados da justificação pela fé na vida de uma pessoa? Então, o sujeito foi justificado pela fé. E agora? O que acontece com a vida dele? O que muda na vida dele? O que isso traz de benefício para a vida dele? Quais são os resultados que se pode ver ou não ver na vida dessa pessoa? Então, veja bem, em geral, nós sabemos que os maiores resultados da justificação na nossa vida estão além do alcance humano. Eu costumo dizer que só depois da morte é que as coisas vão fazer sentido. Eu costumo dizer e pensar que se não existisse vida após a morte, se não existisse isso que a Bíblia promete para nós, nada faria sentido. Porque nós só vamos conseguir entender a plenitude das coisas, todos esses fios soltos que ficam na cabeça da gente, as dúvidas, como vai ser, de que jeito vai ser, essas coisas nós só vamos entender quando nós estivermos na glória. Lá nós vamos entender realmente por que Jesus teve que ser morto, por que a coisa aconteceu como aconteceu, por que não aconteceu do jeito que a gente desenha na nossa cabeça que poderia ou deveria acontecer, por que Deus não deu um estalo de dedo e resolveu tudo de uma vez. Essas pontas só vão ser amarradas lá. Então lá nós vamos entender com muito mais propriedade a força, o sentido, a grandeza disso que nós chamamos hoje de justificação pela fé. Então, a justificação pela fé na sua plenitude, o entendimento dela, é uma perspectiva futura. Então, somente na glória é que nós vamos entender a dimensão dessas coisas. Entretanto, nós não estamos privados da gente experimentar alguns efeitos dessa justificação na nossa vida hoje, porque ela também é presente. Então, a justificação pela fé, ela é bidimensional. Ao mesmo tempo que ela vai apontar para coisas futuras, para benefícios que eu vou pegar no futuro, mas ela me traz alguma coisa para hoje também. Hoje eu já posso experimentar os efeitos dessa justificação também na minha vida. E o primeiro efeito dessa justificação na vida do pecador, Paulo vai apresentar aí no verso de número 1 do capítulo 5. Então, veja bem uma coisa antes da gente caminhar no texto. Isso aqui para mim, o que eu aprendi nesse texto foi tremendo. O que eu aprendi aqui hoje, coisas que a gente já sabe, que a gente ouve, mas é diferente quando a gente mergulha no texto e absorve aquilo ali na ciência. Parece que o Espírito fala com a gente de um jeito diferente. Então eu preparei, eu desenhei tudo isso que eu vou falar no sábado de manhã. E no sábado de manhã, a forma como eu ia escrevendo essas coisas era entre saltos de alegria, exultação interior, lágrimas de gratidão, e eu podia botar no pacote algumas coisas pentecostais, mas eu não vou botar não. Entende? Porque foi uma coisa tremenda quando a gente entende aquilo que Deus fez pela vida da gente. O sentimento de gratidão, de vontade de servir, a motivação para superação de obstáculos. Eu posso dizer para você com todas as palavras desta vida, não há nada mais motivador do que descobrir a palavra de Deus. Isso é maior do que qualquer tentativa de positivismo, de coaching espiritual, de palavras de afirmação pessoal, de incentivo a você acreditar e crer a qualquer custo. É quando você descobre a palavra de Deus. Você vai ver que nós não somos isentos dos obstáculos, mas que ela nos motiva a saltar sobre eles. Então aí no verso de número 1, Paulo traz o primeiro efeito da justificação sobre a vida da gente. Ele vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa paz com Deus, ela é o primeiro benefício que o pecador tem quando ele é justificado
pela fé. O que isso significa? A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, nessa palavra, nesse termo paz com Deus, é desconstruir a ideia de paz em Deus. Paulo não está falando de sentimentos interiores. Paulo não está falando aqui, nesse momento, de paz de espírito. Paulo não está falando daquele momento em que nós falamos para nós mesmos que nós estamos tranquilos e descansados em Deus. Não aqui. Ainda que esta paz com Deus, como ele expressa aqui, naturalmente, vai me levar a esse estado interior de paz espiritual. Mas a paz com Deus que ele está falando aqui, para eu chegar na paz espiritual interna, eu preciso entender essa paz aqui primeiro. Então, nesse texto, Paulo não está falando do nosso sentimento de paz interior, ainda que uma coisa leva a outra. Ele está apontando para os resultados da propiciação. Isso aqui é tremendo. Lembra quando a gente falou disso? O que é a propiciação? Aquele ritual judaico que acontecia na época da expiação. O propiciatório, como eu expliquei aqui, ele é nada mais, nada menos que a parte superior da tampa da arca da aliança. Então aquilo ali era como se fosse uma grande mesa. Então o sacerdote, depois de imolar o animal, depois de sacrificar o animal, ele pegava o sangue daquele animal e aspergia em cima do propiciatório. Em cima desse lugar. Isso é o ato da propiciação. O que isso fazia? Qual que era o efeito espiritual? Ou o que isso representava? O símbolo, isso arremetia ao quê? Naquele momento, era como se estivesse simbolizando que Deus estava se tornando favorável ao povo judeu. E isso acontecia no dia da expiação, justamente naquele dia em que as ofertas eram para aplacar a ira de Deus. A palavra expiação, esse ritual, a palavra significa cobrir, tampar, ocultar os pecados. Essa era a ideia. Então, no dia da expiação, junto com esse ritual do propiciatório, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu estou sendo favorável a vocês, pecadores. Eu estou cobrindo o pecado de vocês. Só que isso acontecia sempre. Não é isso? Que é um homem muito pecador. É por isso que Jesus é essa importância toda para a gente. Porque a Bíblia vai dizer que ele entrou de uma vez por todas nesse lugar. E ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, à medida que o sangue dele foi aspergido ali na cruz do Calvário, os nossos pecados foram tampados. E Deus se tornou favorável a nós. E é nesse momento que vem a paz de Deus, porque o que é essa paz? É Deus dizendo para nós: nós estamos reconciliados, a minha santa ira, a minha justa ira não está mais sobre a sua vida, nós não somos mais inimigos, estamos em paz. Olha que coisa fantástica, que coisa profunda. O crente salvo, o crente justificado, o crente redimido, o crente reconciliado com Deus, ele não se relaciona mais com esse Deus com base no medo. Ele não tem mais medo da ira de Deus. Deus vai me castigar, Deus vai me punir. Se eu não for à igreja, Deus vai me dar uma doença. Se eu não entregar o meu dízimo, Deus vai roubar, vai tirar o meu celeiro, o saco vai ficar furado. Isso é a relação do medo com Deus. As coisas não são assim. A gente vem para a igreja não é por obrigação a Deus, a gente deve vir para a igreja por adoração a Deus. A gente entrega dízimo não é com medo de Deus tirar a comida da gente dentro de casa. A gente entrega dízimo porque nós reconhecemos que tudo que temos e que vem para as nossas mãos veio da parte dele para nós, e que é uma forma de adoração quando nós devolvemos a esse Deus parte daquilo que é dele mesmo. Esse é o entendimento a respeito dessas coisas que nós fazemos na igreja. A gente não faz uma coisa para obter a outra ou para ser privado de uma punição. Não é assim que nós nos relacionamos com Deus. Então a paz com Deus é justamente essa reconciliação que a gente vai falar em outras mensagens. Não há mais um estado de inimizade com esse Deus. Deus se tornou favorável a nós a nos justificar. Então o crente redimido e justificado, a relação dele com Deus é diferente. É uma relação de gratidão, é uma relação de amor, é uma relação de obediência e uma relação de santo temor.
aquela santa reverência que a gente tem pelo Criador, pelo nosso Deus, porque na medida em que você é justificado, na medida em que você se envolve com as coisas de Deus, você vai reconhecendo a grandeza dele, a majestade dele, o poderio dele e o que ele fez para nos salvar. Então nós nos prostramos diante dele em santa reverência e em santo temor. Então ter paz com Deus é o mesmo que dizer que Deus está em paz conosco, ou seja, a sua ira foi removida de sobre a vida daquele que foi justificado, daquele pecador justificado. Só para que você entenda isso com mais profundidade, eu vou te dar um exemplo lá em Romanos capítulo 1, verso 18, um exemplo contrário a isso para reforçar essa tese que eu estou fazendo. Olha o que Paulo diz lá: a ira de Deus, ela é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Não carece da gente explanar esse texto, porque a gente já falou ele lá, não é? Mas olha só o texto: a ira de Deus, ela é real, e ela está sobre a humanidade em suas várias formas, e ela só é removida mediante a justificação pela fé. Então é nesse momento que nós temos paz com Deus, ou seja, nós e Deus não temos mais aquela inimizade que o pecado colocou entre nós. Isso foi removido, nós fomos justificados por Deus. É claro que a partir do momento em que você retorna a essa aliança com seu Criador, você vai ter um efeito na sua própria vida, nos seus sentimentos, na sua consciência, não é? O resultado imediato disso é aquela consciência em paz com Deus. Então o crente, como eu já disse antes, ele não vai ter mais medo de Deus, mas ele vai amar estar com Deus, e a sua consciência vai ter paz com esse Criador. Não é mais uma relação de inimizade. Agora o crente justificado, ele vai descansar em Deus. Agora presta atenção que a coisa vai ficar mais profunda. Ela vai ficar mais bonita, porque é agora que entra o Evangelho de Jesus Cristo. Essa paz com Deus, ela só é possível através de Jesus Cristo. Ela não é possível através das obras, ela não é possível através da religiosidade ou qualquer outro tipo de coisa que o homem faz. Então, às vezes, o sujeito está dentro de uma igreja evangélica, aí ele pensa assim: eu vou ajudar os pobres, eu vou ajudar o hospital, eu vou ajudar a casa de caridade, eu vou ajudar uma pessoa carente. Mas ele faz isso, e às vezes sem perceber, mas as suas intenções internas, o seu coração está muito direcionado daquela coisa assim: eu vou fazer isso, isso vai amenizar a minha consciência. Eu vou ficar em paz com Deus, porque afinal de contas, eu fiz uma coisa boa. É igual ontem. Aconteceu uma coisa comigo ontem. Devia ter concretizado, mas não concretizei, né? Eu estava descendo a rua Tiradentes, aquele é um rampão, 2h da tarde. Estava vindo para o escritório aqui, ó. Tinha que terminar a mensagem, estava todo enrolado, que eu fiquei anulado 2 dias essa semana. Então eu tinha que terminar aquele negócio ali, vim descendo aquele rampão. Na hora que eu estou descendo, já no meio da rampa, daquela, sem freio, sem nada, na banguela, já para pegar o sinal e virar, veio uma senhora com outra na cadeira de rodas subindo aquela rampa. Quando eu cheguei lá embaixo, que eu atravessei o sinal, falei: eu devia ter voltado, colocado aquela mulher dentro do carro, então levado, pô, eu só tenho 49 anos, vou para academia todo dia, para eu empurrar aquele troço lá, rapaz, tem que fazer sentido. A culpa veio. Quase que eu voltei para aliviar a minha consciência. Entende como é que funciona? Às vezes as pessoas fazem coisas para isso. Mas isso não dá paz com Deus, porque logo, logo passa. A paz com Deus só pode existir mediante Cristo Jesus. Como diz Charles Rodrigues, ele diz: a doutrina evangélica prega que os atos piedosos não são a causa da justificação, mas os resultados dela. Em outras palavras, como a gente diz no nosso evangeliquez, o crente faz boas obras porque ele é justificado por Deus e não para ser justificado por Deus. É assim que funciona a coisa, não é? Então, quando nós abraçamos essa doutrina da justificação pela fé mediante o sacrifício de Cristo, é que nós vamos experimentar então paz, descanso e, presta atenção, segurança eterna.
É aqui que nós descansamos nas mãos do nosso Criador. No verso 2, Paulo apresenta o segundo resultado da justificação, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Presta atenção, a palavra mais importante agora nesse texto aí que nós vamos destacar, todas as palavras aí são importantes, mas a palavra acesso agora é a mais importante para nós. O que isso significa? O que significa acesso? Tanto no original quanto no dicionário. Ela significa entrada, admissão. Pessoa que tem acesso é aquela que ela tem entrada livre. Não é? Eu tenho acesso aqui a essa igreja. Eu sou admitido aqui nessa igreja. Eu posso entrar aqui nessa igreja. Eu tenho acesso para falar com o prefeito. Então você pode ir lá. Olha, eu queria falar com o prefeito. Não, ele vai marcar aqui um horário para você. Você vem, você entra ali e fala com ele. Eu tenho acesso para falar com o pastor. Eu tenho acesso para falar com as pessoas. Então a palavra acesso, ela dá essa ideia de entrada, de admissão, não é? De tratamento. Ou seja, acesso significa ter o direito de ir ou de entrar em algum lugar. No caso aqui, para a gente entender a força dessa palavra e entender a força espiritual disso na vida da gente, a gente precisa, mesmo que superficialmente, voltar um pouquinho na cultura oriental ou até na cultura antiga, né? Os reis, os governantes, os imperadores antigos, no geral, essas pessoas eram de difícil acesso. Você não acessava Herodes assim da noite para o dia. Você não simplesmente chegava lá na casa do Pilatos e fazia um motim na porta dele e ele saía para te atender. Não é tão simples assim. Você não acessa um imperador antigo de qualquer jeito. Você não vai acessar o rei persa, você não vai acessar o Artaxerxes, o Xerxes, o rei Dario. Esses caras, você não vai acessar eles assim tão simplesmente como nós hoje às vezes temos acesso às pessoas. O que a gente via no mundo antigo era que poucas pessoas conseguiam ter esse acesso, esse favor de chegar na presença de um imperador, de um rei, de um governante, e que para fazer isso você tinha que marcar, você tinha que ter uma pessoa que te levasse a esse lugar. Com Deus não era muito diferente. No passado também esses acessos a Deus também eram limitadíssimos. Então normalmente era mediado pelo sumo sacerdote, era assim que funcionava. Se você vê o templo judaico, ele era todo dividido. Existia gente que era para ficar do lado de fora do templo, existia gente que era para ficar ali onde o introdutor nosso fica, existia gente que era para ficar onde vocês estão, outros que era para ficar onde eu estou, e algum que podia entrar lá naquele lugar, que no passado também, por isso que existia essa ideia de sala do trono. O que é a sala do trono? É onde o governante vai sentar, é ali que ele vai deliberar, é ali que ele vai dizer sim ou não. Então a sala do trono, vamos botar isso entre aspas, era o santo dos santos. E nós éramos mediados por um homem que só tinha acesso a isso, só tinha direito a isso uma vez no ano, que ele entrava nesse lugar e tinha esse acesso a Deus dentro da formalidade do culto judaico. Então as coisas não eram tão fáceis, tão simples. Então quando Paulo usa essa frase, esse texto, essa palavra, isso vem com uma força muito grande para aquele povo. Principalmente um povo que tinha muito essa coisa do grego, do romano, essa coisa de imperador, de reis, de governantes. Acessar essas pessoas não era uma coisa muito fácil, né? Quando Cristo morreu, e uma das provas de que o sacrifício de Jesus foi aceito, né, nós temos a ressurreição como uma prova, mas uma outra prova está em Mateus capítulo 27, verso 51, não é? Que diz assim: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. O véu era símbolo de quê? Separação. É isso que representa o véu. O véu separava o santo dos santos de nós. Era um símbolo da separação do santo com nós pecadores. A gente não tem acesso àquele lugar, não é? Agora em Cristo, aí sim nós temos acesso ao Pai. É como se Jesus tivesse nos pego pela mão e levado à
presença do Rei, de Deus. É como se ele adentrasse conosco na sala de audiência de Deus, no santo lugar, na sala do trono, nesse lugar especial que homem nenhum podia entrar porque era pecador não justificado. E o sujeito, quando é justificado pela fé, é como se Jesus pegasse esse sujeito pela mão e levasse ele até o seu Criador. Ele agora pode estar frente a frente com o seu Criador espiritualmente. E o que acontecia lá na sala do trono? Quando o rei era favorável à demanda que aquele ali trazia, o rei estendia um cetro, como se estivesse dizendo assim: o meu favor está sobre você. E é isso que a justificação pela fé faz com a gente. É isso que Jesus fez conosco. Ele nos levou à sala do trono, na presença de Deus, e lá Deus estende o seu cetro de graça e de misericórdia e diz: o meu favor está sobre você. Ah, irmão, pode dormir em paz, porque uma vez que o rei estende o teu cetro, uma vez que ele derrama o favor dele sobre a sua vida, ninguém revoga a palavra do rei. Isso é para gente justificada, isso não é para membro da igreja, isso não é para pessoa que não aceitou, isso é para crente, isso é coisa de crente. São os benefícios da justificação pela fé. Só crente descansa nisso. Só quem aceitou Cristo, o sacrifício de Cristo na sua vida, é que tem essas prerrogativas de entrar juntamente com o seu Salvador nesse lugar extraordinário, e aonde Deus estende o seu cetro e diz: não há mais inimizade com a gente, o meu favor está sobre você. Paulo fala disso em Efésios capítulo 2, verso 18. Ele diz a mesma palavra, ele vai dizer: pois por meio dele, tanto nós como vocês, nós temos acesso ao Pai por um só Espírito. É a mesma coisa no capítulo 3, verso 12 também de Efésios. Paulo vai trazer o mesmo princípio. Ele vai dizer: por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus. Olha o que ele diz: em confiança pela fé nele, em segurança, em certeza do que nós estamos trazendo ali daquele lugar. E lá em Pedro também dá uma ratificada nisso, em 1 Pedro capítulo 3, verso 18, ele vai dizer assim: olha, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Olha o que ele está dizendo: ele foi morto por todos, para quê? Para nos conduzir a Deus. É ele que pega a gente pela mão e diz assim: vamos lá na sala do trono, né? Usando essa metáfora, essa brincadeira, né? É como se você ficasse: pô, será que eu posso chegar a Deus? Não posso, eu sou pecador, ele é santo, né? E tal, aquela coisa. Não, peraí, vamos lá, vamos comigo. Pega aqui na minha mão, eu vou te levar na presença do rei. Você vai todo cabisbaixo, cheio de medo, porque você sabe que você é pecador. Ele vai te conduzindo à presença do rei, e você não sabe o veredito do rei, mas quando você olha, o cetro dele está apontado para você, significando: o meu favor está sobre você, meu filho. Você confiou em quem trouxe você até aqui. É por isso que nós dizemos: ele é o único que pode nos levar ao Pai. Jesus Cristo é o caminho que pode nos levar ao Pai. Ele é a única verdade que pode nos levar ao Pai. Ele é a única vida que pode nos levar ao Pai. E Paulo ainda fecha o verso 2 dizendo assim: essa garantia de acesso ao favor de Deus, né? Paulo completa: agora nós estamos o quê? Firmes. Não é isso que ele diz aí no capítulo 5, verso 2? Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora nós estamos firmes. Sabe o que é uma coisa firme? Não é igual esse púlpito aqui, ó. Entendeu o que não é estar firme, irmãos? Não é? Não vou nem pular aqui, que eu posso descer também para morar aqui. Isso aqui que é firme. Eu me lembro que eu trabalhei muitos anos numa loja de material de limpeza, né? E o dono da loja era muito expressivo na hora de mostrar a qualidade do seu material. E aí, naquela época que tinha aqueles rodos de madeira, lembra? Aqueles rodos de chão, hoje é tudo plástico, né? E ele pegava lá, né? E tal, e fazia assim: olha tal. Um dia ele pegou, na hora que ele foi, quebrou tudo na frente do cliente, né? Então, mas Jesus não tem, a gente não tem isso com ele, né? Graças ao bom Deus. No verso 3, Paulo vai falar de mais um resultado da justificação, a exultação
Está aí no verso de número 3 do capítulo 5. Não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Essa palavra gloriamos aí, ela tem o sentido de alegria, de exultação, não é? Quando o sujeito se regozija, quando ele descobre esse acesso. Ele teve esse acesso a Deus, ele recebeu o favor de Deus, então agora ele enche o coração dele de alegria, de exultação, de regozijo. Ele se sente assim não por conta dele mesmo, porque ele se acha melhor do que outras pessoas, mas porque a sua glória tem a causa no próprio Deus, na própria glória de Deus. Por isso ele vai dizer, nos exultamos na glória de Deus. Ele se sente alegre porque ele pode confiar na salvação do Senhor dele. O problema maior da vida dele foi resolvido. Então o sujeito agora ele se enche de alegria. Uma coisa que eu falei aqui, acho que na semana passada, não sei se foi na escola bíblica, que eu falei, gente, a gente descobre essas coisas. O que Deus fez por nós, ele fez, sabe para quê? Para que a gente não fique preso o tempo todo na vida com os nossos problemas pessoais, com as nossas incertezas, com as nossas dúvidas, com as nossas crises. Deus, ele nos libertou dessas coisas para a gente estar livre para servir. O crente justificado, a tendência dele é servir. Por que é servir? Porque ele não tem mais essas coisas para ficar apurrinhando a vida dele o tempo todo. Esse problema foi resolvido. E ele agora é uma vida de exultação, de alegria nessa glória do seu Deus, não é? Essa confiança, por que ela traz alegria também? Ela é muito próxima da fé de Abraão, porque a fé de Abraão, o que ele faz? Ele confia naquelas coisas improváveis que Deus promete a ele. Aqui, o crente agora vai depositar sua confiança nesse Cristo. Hoje, por exemplo, que nós nem vivemos naquela época, nós não vimos Jesus. Nós confiamos pela fé nas Escrituras e nos testemunhos que aqui estão. Quanta gente põe isso aqui em prova? A ciência, a arqueologia, as ciências sociais estão o tempo todo tentando tirar a credibilidade da Bíblia. E o que nós cristãos fazemos? Nós apoiamos a nossa confiança nisso, igual Abraão fez. E é aqui que acontece a nossa justificação pela fé. Então, ele sente essa confiança inclusive é a resposta mais adequada que o crente dá ao seu Senhor, não é? Porque ela está próxima dessa confiança do próprio Abraão. Agora veja bem que o verso 3, ele também fala de mais um resultado da justificação. O verso 3, ele vai falar assim, deixa eu pegar aqui. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. O que acontece aqui agora com o justificado, não é? O outro resultado aqui na vida dele é a ressignificação das experiências traumáticas que ele tem na vida. O que são as experiências traumáticas para nós? Porque tribulação é isso, né? Você fala em tribulação, quando uma pessoa, um crente chega para você assim e fala assim, irmão, tô na tribulação, parece que está achando chacoalhado assim, né? O que ele está? O que passa na sua cabeça? O cara está sofrendo, está com algum problema, descobriu uma doença, família está caindo, perdeu o emprego, ou seja, a palavra tribulação, ela é traduzida como evento traumático, é isso que significa tribulação, não é? E Paulo está dizendo, olha, mas o sujeito está se gloriando nisso, de estar sendo atribulado, né? Talvez a falta do entendimento aqui é que leva muito crente a ficar se vangloriando às vezes dessa palavra. Parece que ele se sente melhor que o outro que está passando por dificuldade. E não é isso que Paulo está falando aqui, né? Essas tribulações são entendidas por Paulo como tendo o propósito de trabalhar a nossa vida e amadurecer o nosso relacionamento com Deus. Então, no geral, a palavra tribulação, como eu falei aqui, ela está relacionada a eventos ruins, dolorosos, traumáticos. Está relacionada a coisas que nós queremos evitar. No senso comum, a gente dizer que uma pessoa se alegra no sofrimento é quase o mesmo de que dizer que essa pessoa é masoquista. O que é o masoquista? É aquele sujeito que tem prazer na dor. Ele tem prazer no sofrimento. Ele não sabe viver em outro lugar, né? Pessoas que têm essa distorção, às vezes vão se aliar a parceiros que reforçam isso nela. Então, parceiros que vão fazê-los sofrer, né? Olha como que às vezes a gente precisa entender os relacionamentos. Diz que o oposto não se atrai, mas atrai, né? A pessoa às vezes ela vai buscar no parceiro justamente as coisas que confirmem esse prazer que ela tem naquele estado que nós queremos evitar, mas que ela quer permanecer ali,
não é? Mas não é isso que Paulo está dizendo. O sofrimento em si não traz prazer para nenhum crente, mas o que ele significa, o seu sentido e a sua relação espiritual, sim. A tribulação para o crente, para o justificado, tem mais a ver com identificação do que com sofrimento em si. Então eu vou pedir o Helder, eu vou pedir que você me acompanhe agora. Eu vou mostrar para vocês alguns textos bíblicos aonde vai embasar essa tese da identificação através do sofrimento. Olha Mateus capítulo 5, verso 4, as bem-aventuranças. Bem-aventurado quem é? Os que choram. Quem está chorando não está sentindo alegria, não está sentindo prazer. O sujeito aí chora pelo quê? Ele chora pelo seu pecado, ele chora pelo seu estado, ele chora pelo estado da humanidade, ele chora pela miséria das pessoas. É aquilo que eu ouvi uma vez um pastor falando assim: eu não vou pregar prosperidade e para que Deus multiplique os seus bens quando o mundo está morrendo de fome. Isso é uma incoerência, o pastor ficar aqui pregando que Deus vai multiplicar e você orando para multiplicar os seus bens, e às vezes Deus multiplica e você não investe nada na fome do mundo, no reino, na expansão do reino de Deus. É tudo só para você, é só você que curte a parada, não é? Então isso não é uma incoerência. Nós estamos vivendo num mundo em crise. Então as pessoas choram. O justificado, aquele que tem o coração em Deus, ele não vive só no prazer, ele vai chorar por alguma coisa, não é? O verso 10 vai dizer aí, olha outra identificação com sofrimento: bem-aventurados que são perseguidos. Mas perseguido por quê? Não é porque ele faz coisa errada, não é? Ele é perseguido, você vai ver aí, estende até o verso 11 e 12, o Helder. Alessandra, fecha um pouquinho, porque a luminosidade, tem um carro prateado lá do outro lado que está igual um espelho para mim também. Isso, aí, beleza. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultarem vocês, perseguirem, levantaram todo tipo de calúnia contra vocês. Tem uma razão para esse sofrimento. O sofrimento aqui é o quê? Essa perseguição está voltada para quê? Porque o sujeito está entregando a vida a Cristo, ele está vivendo de acordo com as Sagradas Escrituras, ele está tendo confronto lá fora. E olha só como que ele vai dizer, né, dessa alegria aqui, que a pessoa ela não tem que se sentir mal aqui. A gente vai ver isso lá em Atos. Coloca em Atos capítulo 5, verso 41, porque os discípulos saíram de uma situação dessa e eles se sentiram alegres porque eles foram insultados. Olha só, pega isso, pessoal. Tem crente que nunca viveu isso, ele nunca teve nenhum tipo de conflito lá fora. Ele é político, no senso comum ele é um vaselina, ele se dá bem com todo mundo, ele arruma um jeitinho, ele não é contrariado, ele dá logo um jeito, né? Ele esconde a identidade dele, ele releva quando as pessoas fazem uma crítica. Mas eu sou diferente, eu sou um crente diferente. É mesmo, é diferente de tudo, não é? Mas ele está lá, não é verdade? Mas o dia em que ele vai pedir para sair cedo do trabalho, o patrão não deixa, ele diz: é porque eu sou crente. Ele chega na igreja que ele vira até testemunha: irmãos, passei por uma injúria hoje. Você imagina esses caras com o coração em Cristo sendo insultado, não é? Sendo perseguido. E aí, olha, os apóstolos saíram do Sinédrio depois daquele concílio todo, onde estavam pedindo a tortura deles. Eles saem de lá alegres, porque eles se consideraram dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Olha que coisa tremenda isso aqui. Isso é se alegrar na tribulação, não é no sofrimento. A alegria desses apóstolos não estava porque eles estavam vivendo aquilo. Ninguém quer viver aquilo ali. A alegria deles estava pela identificação. Cara, realmente eu sou crente, estão tacando pedra em mim. Essa é a pegada que eles tiveram aqui. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versos 13 e 14, Pedro também vai falar a mesma coisa. Mas alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Verso 14: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes vocês são, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Entende quando Paulo vai dizer sobre alegre-se na tribulação?
E essa alegria vai produzir outros efeitos, que vai produzir a perseverança e tudo que a gente vai ver na semana que vem, porque isso aqui é uma coisa de identidade. Não é prazer no sofrimento em si, mas o que ele significa para a vida do crente. Então percebam como uma ressignificação do sofrimento existe na vida daquele que é justificado pela fé. O crente não fica se lamentando pela dor, ele procura um sentido espiritual nela e aprende com ela. Ou seja, o justificado, ele reinterpreta as suas experiências de vida. Para a gente concluir, na próxima semana a gente vai voltar ao verso 3, porque a gente precisa voltar nele para ligar nos outros, tá? Mas o que nós aprendemos hoje? Primeiro, que a justificação produz resultados para o futuro e para o presente. Ela tem resultados na nossa vida. Ela não é uma coisa de tudo abstrata, que a gente não vê, cada um é que vai saber. Não é bem assim. Ela produz sim na vida da gente, e nós temos como realmente avaliar e medir isso na vida da gente. Nós aprendemos também que quando nós somos justificados pela fé, nós somos reconciliados com Deus. Não há mais inimizade. Então a gente vai voltar nesse conceito da reconciliação posteriormente, mas agora Deus está em paz com a pessoa, não é? Cristo foi a propiciação dos seus pecados. Não estamos mais em inimizades com o Criador. Isso é justificação. Aprendemos que em Cristo nós temos acesso a Deus e a sua graça e misericórdia. Eu não vou acessar o Pai, eu não sou justificado, eu não recebo o favor de Deus porque eu sou uma pessoa boazinha, porque eu ajudo outras pessoas. Essas coisas eu devo fazer porque recebi o favor de Deus, mas não para obter o favor de Deus. Porque o favor de Deus ele só vem mediante a Cristo Jesus e a nossa confiança em seu sacrifício. Então nós podemos também, aprendemos hoje, descansar em Deus. Você já entregou sua vida a Cristo? Se você é um justificado, descansa e serve ao Senhor. E por último, nós aprendemos também que o sofrimento nos identifica com Cristo. Então nós precisamos aprender a interpretar os momentos difíceis que nós passamos. Todos nós passamos. Todos nós. Eu não conheço ninguém. Pessoa que às vezes você fala assim: você tem problema? A pessoa não tem problema nenhum. Meu trabalho é uma beleza, meu casamento. Ou ela está com defeito nos seus processos cognitivos, está com algum problema ali que ela está fora da realidade, não é? Ou ela está fazendo o que é pior do que isso. Porque quando você está fora da realidade, você está realmente com um trauma que você, não é? É uma outra questão. Mas ela pode estar fazendo uma coisa pior do que isso. Sabe o que é? Negando os fatos. Essa coisa da gente negar as coisas que acontecem com a gente. Esse esconderijo que muitas vezes a gente tem na vida da gente. A gente negar a realidade. O que acontece. A gente começa a fazer isso quando os filhos são pequenos. A gente chega na escola, chamam a gente, fala: seu filho é péssimo em matemática, ele está com... mas ele é bom em português. Não, ele é péssimo em matemática. Não nega não. A gente vai escondendo e vai para outro lado. A gente precisa fazer isso na vida espiritual, a gente precisa fazer isso no trabalho, a gente precisa fazer isso na família. A gente precisa sempre trazer as coisas para fora e ver a realidade. Então todos nós passamos dificuldades, mas em Cristo nós temos a oportunidade de reinterpretar isso e buscar o sentido dessa tribulação, desse sofrimento, dessa dor, ver o que Deus está trabalhando na gente, qual o ponto que Ele precisa tocar, o que em nós precisa ser trabalhado, para que a gente esteja livre para adorar e servir aquele que nos salvou, aquele que nos leva mediante ao Pai, aquele que nos leva ao favor de Deus, que é o nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém? Semana que vem a gente continua. Vamos ficar de pé. Antes da gente orar, tem um último aviso aqui, irmãos, que veio aqui. Encontro da MCM na casa da Eliane Chaves. É aqui pertinho, né? Eliane do Helder. É na terça-feira, dia 17, é isso? Às 19h30. Estudo o direito de sermos quem fomos criados para ser. Pode usar tudo que a gente falou aqui e somar o que a pessoa falar lá, né? É livres para... O Espírito Santo vai conectando, né?
Pai, muito obrigado por tudo que nos tem dado e nos tem feito. Nossa maior alegria nesse momento, hoje aqui pela manhã, é poder agradecer ao Senhor, porque nós recebemos do Senhor o favor, a graça, a misericórdia, e agradecemos mais ainda porque tudo isso veio a nós por intermédio do Teu Filho Jesus. Ele, propiciação pelos nossos pecados. Por isso nós nos prostramos diante do Senhor e reconhecemos que o Cordeiro é o cabeça, a cabeça da igreja, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, e que nós devemos a Ele toda a nossa adoração, todo o nosso serviço, tudo que nós somos e temos. Então, Deus, muito obrigado por esse tempo em que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Aplique isso aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Não sei nem se eu posso pedir para abraçar, irmão, com esse negócio de coronavírus, eu não sei. Dá um abraço no teu irmão aí, deseja a paz de Jesus para ele. Se ele tossir, tu afasta ele, enfim. Vai pegando no pé dele aí.